Graça e paz, queridos. Romanos 12:2 diz assim: E não vos conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema para essa mensagem de hoje é: não se conforme com o deserto. O mundo está passando por um momento de incertezas. Pandemia, queda na economia, desempregos, escassez, mortes, fomes, guerras. E por vezes duvidamos, nos desesperamos, desacreditamos que as coisas vão melhorar, que tudo isso vai passar. Mas acredite, vai passar. Amém? Esses sentimentos, essas dúvidas, o medo é normal. Vamos sentir. Mas não se conforme. Você só não pode se deixar ser dominado pelo medo. É nessas horas que precisamos renovar a nossa mente mediante a nossa fé. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. A fé não é por vista. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se depender do que estamos vendo realmente, podemos pensar que não vai melhorar. Mas a fé é esperar pelo que não vemos, pelo que os nossos olhos naturais não podem enxergar. Agora, mais do que nunca, precisamos exercitar a nossa fé. Mas não podemos fazer isso por nós mesmos, mas podemos em Cristo Jesus. Ei, Deus não se move por circunstâncias. Deus não é bombeiro para se mover depois que o incêndio começa. Não, Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Ele tem o controle de tudo. E antes mesmo que as coisas aconteçam, Deus já sabe. A pandemia, o caos no mundo podem ter pego eu e você de surpresa, mas Deus não está surpreso. Pelo contrário, Deus já havia nos alertado que tudo isso iria acontecer. Está lá em Mateus 24, 6 e 7. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Uau, Deus é tremendo. Deserto comumente é chamado de lugar de sofrimento, de tristeza, quando estamos passando por uma situação difícil, não é verdade? Você já deve ter ouvido essa expressão: estou passando por um deserto. Mas deixa eu compartilhar com você 3 coisas a respeito de deserto. Primeiro, não se conforme. Deserto é lugar de dependência e obediência. Deserto é lugar de depender e obedecer a Deus. Lembra do povo no deserto? Êxodo 16:4 diz assim: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, Deus diz: os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. O deserto não era favorável ao povo, mas Deus provia. Aleluia. Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte. Deus ama os verbos esperar, confiar, descansar, porque são sinônimos de dependência. Deus só quer que eu e você dependa e obedeça. 2. Renove a sua mente. Deserto é lugar de passagem e não de morada. O deserto não é para nos matar. O deserto é para nos ensinar. Deserto é lugar de passagem. Então, já que temos que passar, aproveita a viagem, desfrute da paisagem, curta a companhia. Olha o que Moisés diz lá em Êxodo 33:15. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Deserto não é o fim. Deserto é o meio. Entre a partida e a chegada, o deserto é a passagem. O deserto é uma parte do processo. Aproveite a caminhada.
O deserto é o lugar que mais podemos estar perto de Deus. Moisés sabia disso e não perdeu a chance. Aproveite a viagem, desfrute da paisagem e curta a companhia. Tenha certeza que depois que passarmos pelo deserto, ficaremos com saudades, não do deserto, mas dos momentos que estivemos com Deus. 3. Experimente a vontade de Deus. A vontade de Deus no deserto é se revelar para nós. É revelar a sua glória para mim e para você. Êxodo 16:10 diz assim: E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus é um Deus intencional. Tudo que Deus faz tem um propósito. E no deserto, o propósito de Deus é revelar-se para mim e para você. Não se conforme com o deserto. Dependa e obedeça. Renove a sua mente. Deserto não é o fim, é só uma passagem. Aproveite a companhia. Experimente a vontade de Deus. A vontade dele é se revelar para nós no deserto. Que o Senhor te abençoe e traga renovo para mim e para você, em nome de Jesus. Amém.